com mais de 38 mil lojas espalhadas por 119 países, atendendo cerca de 68 milhões de clientes por dia. Somente em 2021 teve um faturamento de pouco mais de 2 bilhões de dólares no segundo trimestre, 4 vezes mais do que foi registrado no mesmo período de 2020. Mas também, essa história envolve muita ambição, traição, ingenuidade e muita vontade de conquistar o topo. Hoje vamos conhecer como surgiu essa gigante rede de fast food e as ideias visionárias envolvidas por trás de toda essa história. McDonald's, o gigante dos alimentos. Sejam bem-vindos ao Mente Visionária, deixem seu like. Tudo começou por volta de 1955 quando os irmãos, Dick e Mac, tinham como objetivo abrir o seu próprio negócio. O primeiro empreendimento dos irmãos foi uma barraca de cachorro-quente, que ficava em Arcadia, no estado da Califórnia. O negócio ia indo bem. Após 3 anos, Dick e Mac decidiram mudar-se para San Bernardino, no sul da Califórnia, e abriram o churrasco McDonald's. O restaurante ficava localizado na famosa Rota 66. A ideia inicial do negócio era um drive-in, modelo que estava bem comum para aquela época. O churrasco McDonald's tinha um cardápio com 27 produtos. Os lanches eram entregues aos clientes por garçonetes de patins até o seu carro, que no início foi uma sensação. O negócio andou bem por alguns meses, mas os irmãos Dick e Mac começaram a notar que as vendas estavam caindo. Foi aí que os irmãos se deram conta que o modelo drive-in não trazia clientes desejáveis para aquela época. Segundo eles, o lugar começou a ser frequentado por pessoas mais jovens, adolescentes. Isso impedia que famílias com seus filhos se sentissem à vontade naquele local, sem contar as despesas por terem uma equipe grande. Dessa forma, Dick começou a estudar o que era mais vendido dentre os 27 produtos, e ele notou que a maior parte do faturamento vinham de apenas 3 produtos: hambúrgueres, fritas e refrigerantes. Esses produtos representavam cerca de 87% das vendas. Agora, com o cardápio reduzido e focado somente no que lhes trazia um grande volume de vendas, os irmãos começaram a cortar custos e gastos desnecessários. Foi aí que decidiram comercializar os lanches em embalagens de papel e copos descartáveis, além de não utilizarem garçonetes entregando os lanches para os clientes. Mas isso não foi o bastante para que os irmãos ficassem contentes, afinal eles queriam que seus lanches fossem entregues o mais rápido possível ao consumidor. Foi aí que Dick e Mac decidiram fechar o local para a reforma. Certamente era uma ideia audaciosa, pois iam fechar o lugar por meses, sendo a única fonte de renda dos dois, mas foi isso mesmo que fizeram. Demoliram tudo que já tinham construído no local e reformularam do zero. Dick levou seu irmão até uma quadra de tênis e começou a desenhar no chão o projeto do novo estabelecimento. Dick tinha uma capacidade genial de expor suas ideias. Ele reformulou toda a estrutura da cozinha, deixando-a como uma espécie de linha de produção, ou seja, os lanches seriam preparados por escala. Havia funcionários específicos para cada função. Enquanto um ia preparando os hambúrgueres na chapa, ao mesmo tempo já havia outro funcionário preparando a montagem do lanche. Isso fazia com que o lanche ficasse pronto em muito pouco tempo, fazendo com que os clientes não esperassem quase nada para pegar o seu pedido. Esse método deu tão certo, que até nos dias de hoje os lanches do Mac são feitos dessa forma, e que seria copiada por seus concorrentes, algum tempo depois. Logo na reabertura, a ideia de não ter garçonetes indo até o cliente não foi bem aceita pelos consumidores, que tinham que descer dos seus carros e ir até o balcão fazer seu pedido e retirar o seu lanche. Logo no primeiro dia de reabertura, as vendas foram um fracasso. Por conta dessa resistência dos consumidores, os irmãos chegaram até cogitar em voltar ao esquema de venda inicial, mas foi por pouco tempo. Alguns dias depois o público começou a aparecer repentinamente. Dick certamente foi o que criou a identidade do negócio, com uma capacidade e inteligência fora do comum. Ele elevou o modo de fazer um simples hambúrguer para outro nível. A cozinha onde eram preparados todos os lanches foi toda feita sob encomenda, tudo vindo da mente de Dick. Dick também era muito meticuloso com o padrão de qualidade dos lanches, tinha tudo controlado, até mesmo a temperatura do óleo que as batatas eram fritas. As fritas. O que tem?
Estão 5% mais crocantes. Fator determinante para que os lanches tivessem sempre a mesma qualidade e sabor. Outro fato que chamava bastante atenção eram os preços dos hambúrgueres, que na época custavam apenas 15 centavos de dólares, ou seja, eles lucravam com a quantidade de vendas. Isso fazia com que os irmãos saíssem na frente de seus concorrentes, por atrair um público maior, devido ao baixo preço do lanche, e assim depois de algumas tentativas e alguns momentos de baixa, o novo negócio e a nova forma de produzir lanches ficou rapidamente conhecida por toda a cidade de San Bernardino. Mas você deve estar se perguntando, o que realmente fez com que o Mac se tornasse conhecido praticamente em todo o mundo? Bom, aí que entra outra peça fundamental nesse negócio promissor, que valeria milhões de dólares, anos depois. Ray Kroc era um vendedor de mixes para milkshake. Ele trabalhava para a empresa Prince Castle Vendas, e passava por momentos de baixa. Suas vendas estavam indo de mal a pior. Ele tinha o hábito de ligar para o escritório todas as manhãs para saber se havia algum pedido feito por algum estabelecimento, solicitando algum mixer. Foi aí que ele recebeu a notícia que havia um pedido de 6 unidades. Ele achou estranho porque até então, ninguém havia solicitado um pedido tão grande assim. Ficou surpreso e decidiu ligar para o local, e adivinhem, era o McDonald's. Mas a demanda estava tão alta, que já não era apenas 6 mixers, mas sim 8. Ray, ainda sem acreditar, se aquilo era verdade, resolveu ir até San Bernardino conferir de perto, e ao chegar ele ficou extremamente impressionado com o sucesso e a quantidade de clientes no local. Assim que Ray Kroc apresentou-se como vendedor dos mixers para os irmãos Dick e Mac, ele queria muito conhecer a história por trás daquele lanche que estava fazendo sucesso pela região. Dick e Mac contaram toda essa história que acabamos de conhecer. Ray Kroc sugeriu aos irmãos que o negócio era brilhante demais para não ter vários iguais àquele, espalhados por todo o canto dos Estados Unidos. Era notória a vontade de Kroc de entrar para aquele negócio. Mas de início Dick não quis aceitar, pois já havia feito isso antes. 3 unidades no sul da Califórnia, uma unidade em Sacramento e outra em Phoenix, mas que era praticamente impossível manter o mesmo controle de qualidade que ele mesmo zelava tanto. Um fato curioso que naquela época os arcos dourados era apenas um conceito, que o próprio Dick havia idealizado, mas eles eram um pouco diferentes do que conhecemos hoje em formato de M. Eles tinham colocado esses arcos dourados na unidade de Phoenix, mas como o padrão dos lanches não estavam indo como eles queriam, decidiram fechar, e os arcos dourados ficaram para trás. Kroc decidiu ver de perto e foi até Phoenix, e ficou mais uma vez encantado com aquilo. Fato que Kroc era frustrado em seus negócios, nas vendas do seu produto, e estava passando por uma crise no seu casamento, e a vontade de fazer algo a dar certo deixava-o cego. Ele apenas não queria conseguir uma boa condição financeira, mas também queria poder, sem precedentes. Kroc tinha uma característica muito persuasiva e influenciadora, talvez pelo fato de sempre trabalhar com vendas, e tentou mais uma vez convencer os irmãos Dick e Mac sobre a ideia de franquear aquele negócio. Depois de uma conversa, os irmãos decidiram ceder à ideia de Kroc, fizeram um contrato e Kroc iria receber 1,9%. E qualquer mudança teria que ser informada e autorizada pelos irmãos Dick e Mac. Kroc aceitou sem titubear, e logo já começou a colocar em prática a ideia das franquias indo atrás de potenciais investidores, pois ele não tinha nenhum dinheiro em caixa para montar a primeira franquia. Kroc estava tão determinado, que colocou sua casa como garantia em um empréstimo. E como era de se esperar, Kroc queria fazer esse negócio do jeito dele, e ficou pressionando os irmãos para que aceitassem toda a mudança que partia dele, e pouco a pouco Kroc ia conduzindo da sua forma, mesmo Dick não estando de acordo. Kroc também era bem rígido com as questões de manter um padrão de qualidade. De início acompanhava de perto toda a produção dos lanches. Realmente ele estava disposto a fazer aquele negócio expandir de qualquer forma, e principalmente do seu jeito. Pouco tempo depois Kroc conseguiu parcerias e abriu 3 franquias em um único mês, com a ajuda de alguns investidores. Em um clube que ele começou a frequentar,
Porém ele não ficou nada contente com o que viu na questão do padrão dos lanches, e assim ele foi cobrar esses investidores. Lembrando que essa versão é contada do ponto de vista dos irmãos, e é retratada no filme Fome de Poder, mas existem outras versões. Uma delas é que os irmãos Dick e Mac, de fato fizeram um acordo com o Kroc e venderam os direitos da empresa Kroc. Kroc era muito persistente e ambicioso, tinha uma excelente capacidade de administrar os negócios, pessoas e principalmente convencê-las, e assim ele foi cada vez mais conquistando notoriedade e investidores que abraçassem suas ideias. Ele frequentava eventos e convenções com pessoas que tinham bastante influência e poder aquisitivo nas cidades onde passava. Isso só ia aumentando seu ego e poder. E foi em uma dessas reuniões de negócios que ele conheceu Holly Smith, um poderoso executivo da cidade de Minneapolis. Smith tinha uma vasta experiência no ramo alimentício, e estava disposto a fazer negócio em conjunto com Kroc na cidade. Mas o que Kroc não soube prever foi que o seu capital estava quase no vermelho devido à receita que era de 1,4%, e sua participação era de 1,9%. Kroc queria renegociar com Dick e Mac para que esse percentual de 1,9% fosse maior, para cobrir as despesas, mas Dick não cedeu às condições de Kroc. E isso deixou-o mais uma vez sem saída. Smith também estava percebendo que sua unidade não estava dando um retorno como esperado, devido aos custos com matéria-prima e despesas fixas, como geradores do local. Então Smith e sua esposa sugeriram a Kroc uma nova fórmula para os milkshakes, ou seja, usar mistura em pó ao invés de sorvete. Isso eliminaria a necessidade de usar os geradores, porém em contrapartida isso poderia impactar na qualidade do produto, e obviamente Dick não aceitaria essa mudança. Kroc contava muito com a sorte, muitas pessoas o procuravam para apresentar serviços, e numa dessas apresentações ele conheceu Henry Sonneborn, que era vice-presidente de uma empresa financeira. Era tudo que Kroc precisava para aquele momento. Henry analisou o capital de caixa de Kroc, e notou que Kroc trabalhava no vermelho, mesmo conseguindo investidores para abrir franquias. O retorno era mínimo, mas Henry viu uma brecha no contrato feito pelos irmãos Dick e Mac. O contrato funcionava da seguinte forma: Kroc achava um franqueado que estivesse disposto a abrir uma franquia do Mac. O franqueado escolheria o terreno e a estrutura do prédio. Kroc era responsável de dar treinamento sobre o sistema operacional e consultoria para o franqueado. Assim ele teria um padrão conforme em contrato. Porém Henry viu que Kroc estava perdendo dinheiro fazendo apenas isso, e sugeriu que Kroc deveria comprar os terrenos e se tornar o locador para os franqueados, com condições contratuais. O franqueado só poderia alugar apenas dele, dando uma garantia de maior capital e rentabilidade para Kroc. Isso deixaria os franqueados sob total dependência de Kroc. Eles não poderiam mudar a franquia para outro terreno que não pertencesse ao Kroc. Isso traria o controle total sobre os franqueados e não mais os irmãos Dick e Mac. E assim Kroc fundou a Franchise Realty Corporation, que basicamente era uma construtora, que fornecia terrenos para aluguéis. Esse foi o ponto-chave, para que os irmãos ficassem sem o que fazer, pois eles não tinham autonomia sobre o terreno, mas apenas nas operações do estabelecimento. E assim Kroc iria faturando muito mais que os próprios irmãos Dick e Mac. E nessa altura Ray Kroc já tinha muito poder e influência, e fez com que o contrato inicial redigido pelos irmãos desaparecesse, e fazendo um novo com que Kroc fosse o dono de 100% das ações do McDonald's, dando o nome de McDonald Corporation. A essa altura os irmãos Dick e Mac praticamente estavam sem saída, já que não poderiam provar na justiça que eram os verdadeiros donos. Kroc ofereceu uma oferta aos irmãos, dando um cheque em branco, mas os irmãos fizeram uma proposta de 2,7 milhões e mais 1% dos lucros para sempre. Mas como Kroc era muito ambicioso não quis aceitar, dando a eles a opção de apenas os 2,7 milhões, e 1% seria um acordo informal que ele pagaria. Mas não ficaria em cláusula alguma de contrato, e acreditem, os irmãos mais uma vez acreditaram na palavra de Kroc e aceitaram a proposta, dando assim o total domínio do McDonald's a Kroc. E acreditem, os irmãos McDonald's
não poderiam nem mais usar o próprio nome no seu estabelecimento. Não sabemos se toda essa história de fato é verdadeira, mas podemos aprender que não devemos confiar em todos ao nosso redor. Talvez os irmãos Mac pecaram nisso, entregando de forma inocente tudo que idealizaram a Kroc, que se beneficiou dessa ingenuidade para conseguir aquilo que ele sempre quis, poder. Ou também os irmãos já saturados concordaram em vender as ações da empresa para a Kroc, mas pouco depois perceberam que não foi uma boa ideia, vendo o império que estaria surgindo naquela época. Ray Kroc se tornou um ícone no empreendedorismo para muitas pessoas, estimulando jovens profissionais a serem ambiciosos e construírem seus negócios. Não podemos deixar de destacar a incrível mente de Dick de inovar a forma de produzir os lanches. Isso mudou muita coisa na indústria até hoje, e graças às suas ideias, que deu início a um novo conceito de fazer lanches, e Kroc foi responsável por fazer esse conceito chegar aos 4 cantos do mundo. E só nos resta as dúvidas: o que seria do McDonald's se Dick e seu irmão não aceitassem a ideia de Kroc em abrirem franquias e expandir os negócios? Ou o que seria do McDonald's se Kroc não montasse todas essas franquias? Será que em algum momento os irmãos iriam pôr em prática essa ideia? Fato é que para essa história tínhamos mentes visionárias que se encontraram, uma com ingenuidade e ao mesmo tempo brilhante e outra com ambição e persistência, que fez com que o McDonald's se tornasse essa gigante dos alimentos. E vocês o que acham sobre isso? Comentem aí. E até o próximo vídeo.